Nós colocamos o manguito, colocamos o esteto e, obviamente, nós vamos insuflar. Já aprenderam a fazer a pressão? Não vou entrar muito em detalhe, mas o que acontece? Normalmente, insufla-se a pressão até que não tenhamos pulso na artéria radial. Obviamente, você vai chegar bonitinho lá no pronto-socorro, falta comer lá, você vai falar, não, deixa eu ver sua pressão, quanto que tá, vou até perder o pulso. Não, você insufla até 200 e depois deixa eu comer e vambora. Não tem problema nenhum, certo? Não fale isso pro professor de semiologia, nunca comentei isso com vocês nunca, tá? Pelo amor de Deus. Mas normalmente faz. Certo? Muito bem. Tá necrosada, assim. Mas faz parte. Então acontece, pessoal, quando a pressão do manguito for maior do que a pressão nas artérias, nós vamos não ter o pulso periférico. Então, no caso aqui, a gente vai fechar a artéria braquial, vai fazer o torniquete aqui e, obviamente, vai reduzir ou não vai ter fluxo na artéria periférica. Então, nós não temos fluxo. Então, quando o fluxo ele é interrompido, não temos ausculta. À medida que nós vamos desinsuflando o manguito, o fluxo sanguíneo vai começar a ser restaurado. E, obviamente, à medida que ele for restaurado, ele vai voltar a fazer pressão nas artérias. Então, o primeiro som que escuta-se é o que nós consideramos a pressão arterial sistólica. Observe que esse fluxo ele vai estar turbulento e vai estar fazendo pressão. Ok? Posteriormente, vai desinsuflando ainda mais o manguito até que se escuta o último som. Esse último som é a pressão arterial diastólica. E, obviamente, posteriormente, o fluxo é retomado e não temos barulho alto. Não vou entrar em detalhes, porque vocês já aprenderam a fazer isso, então não tem porquê. Mas eu só mostrando que existe a possibilidade. Eu consigo pegar a pressão... Desculpa, pode falar. Existe uma posição anatômica correta para realizar o exame? Posição anatômica como assim? De... Não, qual que é o ideal para se aferir a pressão arterial? Uma sala, temperatura de 25 graus Celsius, a pessoa sentada, em repouso no mínimo em 5 minutos, apoiado no braço. Esse é o jeito correto. A Sociedade Brasileira de Cardiologia determina isso. Vai dar tempo de você fazer isso no protocolo, no posto. E o ideal é fazer com a pessoa sentada, mas no caso, se estiver deitado, a pessoa está lá na máquina, vai fazer na máquina, onde comprar aqui. O ideal é priorizar o lado esquerdo. Ah, mas existe diferença da pressão do lado esquerdo e do lado direito? Eu tenho, o Zanetti, eu entendo que o meu coração é um só. Então ele bombeia sangue tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Mas, se a gente for seguir a regra da Sociedade Brasileira de Cardiologia, braço esquerdo. E se a pessoa tiver braço? E aí? O que eu faço? Aí eu não tenho pressão hoje. Aí eu não tenho. O braço deve estar lá. E aí, o que eu faço, galera? Temos outros locais, né? Então a gente pode pegar a artéria oblítea, que a gente vai aprender onde que ela fica depois, ou a na tibial, também dá pra fazer, certo? Mas normalmente, né, o ideal, para a pessoa tem braço, mas você pode fazer. Tá perto. Okay? Se você tiver a perna. Não, filho, aí é a cabeça. Aí. A aula hoje está muito produtiva. Vamos lá, pessoal, vem comigo. Chama a atenção de vocês para aqui, porque agora nós temos uma situação meio chata que vocês têm que entender. Física. Vocês gostam de física? Tenho certeza. Vamos lá. Tudo no meu corpo, em questão de fluido, vai da área de maior pressão para a área de menor pressão. Então, por que o sangue sai do meu coração e vai para as artérias? Porque o sangue, quando contrai, gera uma pressão que é maior que nas artérias. Então, nós temos aqui uma diferença de pressão. A pressão da área 1 tem que ser menor que a área 2. No caso do meu sistema circulatório,
A pressão aqui seria o meu coração e a pressão 2 aqui, os vasos sanguíneos. Está claro isso? Simples, né? No entanto, pessoal, os meus vasos sanguíneos, eles vão apresentar uma resistência. Eu vou ter uma resistência em relação à saída desse sangue, ao fluxo sanguíneo. Então, o que é essa resistência? É um impedimento. Basicamente, é o atrito entre o sangue e o interior do meu vaso sanguíneo. Mesma coisa, se eu pegar essa garrafa e jogar no chão até lá na parede, vocês concordam que a garrafa vai estar em atrito com o chão? No nosso corpo é a mesma coisa, só que aqui é o sangue com o interior do vaso sanguíneo. Vamos lá. F quer dizer fluxo. Se eu estou falando de sistema circulatório, o que é o fluxo aqui? É o fluxo de sangue. O fluxo de sangue é igual a diferença de pressão dividido pela resistência. Alguém consegue me dar um exemplo prático dessa bagaça aqui? Placa de Heteron. Placa de Heteron. Sim, perfeito, mas vamos para um exemplo mais prático. Vamos lá. Quando vocês estão lavando a casa de vocês, certo? Vocês estão lá abridos, felizes, tal. Pegaram a mangueira e deixaram a torneira ligada e a mangueira. Existe um fluxo e existe uma pressão ali. Vocês concordam comigo? O que eu faço para aumentar a pressão? Põe o dedo na saída da mangueira. O que eu fiz? Eu aumentei a resistência. Mas o que acontece com a quantidade de água que passa ali? Diminui. Então observe. Aqui eu tenho a mangueira saindo água, uma quantidade de água. Quando eu aumento a pressão, ou seja, eu diminuo, aumento a resistência, eu vou diminuir o fluxo sanguíneo. Ou seja, eu vou ter uma pressão maior, no entanto, a quantidade de sangue presente ali vai ser menor. Então, quanto maior a pressão, Bom, a diferença de pressão vai ser a mesma, você concorda comigo? O que vai determinar vai ser a resistência. Se eu aumento a resistência, eu vou diminuir o fluxo. Aí sim, no caso dos nossos colegas, falaram, por exemplo, da placa de ateroma nos meus vasos sanguíneos. A placa de ateroma, basicamente, seria o dedo aqui da mangueira. Ela vai diminuir o tamanho do vaso sanguíneo. Isso faz com que a pressão ali aumente. Isso é bom ou é ruim? Ela uma maravilha. Ó, uma beleza para os médicos ganhar dinheiro. Estamos comigo, galera, ou não? Está meio complexo? Tá aí? Você pode repetir o P1 e o P2? Diferença de pressão. Não, mas aí a P1 é o quê? A P1, por exemplo, é o local 1, seria o nosso coração. Não, esse aqui é só um exemplo que eu dei. Porque quando a gente fala, por exemplo, isso a gente pode usar para outros locais. Por exemplo, quando você vai urinar. Por que a urina sai? Porque a pressão na bexiga é maior que na uretra. No nosso caso, no sistema circulatório, aqui nós vamos ter a pressão do coração e a pressão dos vasos. Eu tenho que ter essa diferença. Se a pressão fosse igual, não teria como deslocar de um lado para o outro. Mas e, por exemplo, na sístole, que a gente tem uma pressão arterial igual a... Não, mas aí, o que acontece? O coração que está mandando o sangue para as artérias, só que o que acontece? A pressão sistólica reflete a pressão do ventrículo, certo? Então é a pressão que o ventrículo está fazendo. Normalmente a pressão dentro da artéria é baixa, só que ela, por conta da pressão que o ventrículo faz, perfeitamente. Estão comigo, galera, ou ainda não? Tá? Que coisa boa. Olha, o que a gente chamou?
E como que eu faço esse controle? Como é que eu posso, pessoal, agora pensando em forma fisiológica, natural, como é que eu posso fazer esse controle da resistência? Nossa, tá estudando, jovem. Que caralho, muito. Então o que acontece? Os meus vasos, eles podem ou dilatar ou contrair. A gente vai estudar como que isso acontece agora. Beleza? Pessoal, conta de novo. Vamos lá. O que é pressão arterial? Débito cardíaco vezes resistência periférica total. Vamos lá. Pressão arterial é igual débito cardíaco vezes resistência periférica total. O débito cardíaco está relacionado ao que, pessoal? Beleza, então está relacionado ao meu coração. Então eu tenho uma parte da pressão arterial relacionada ao coração. Sim ou não? Sim ou não? E eu tenho a resistência periférica total. Vocês acham que a resistência está relacionada ao quê? Ao sistema circulatório, aos vasos sanguíneos. Então vejam, pessoal, eu tenho um fator da pressão arterial relacionado ao coração e eu tenho um relacionado ao sistema circulatório. Vocês acham então que os medicamentos para pressão arterial vão atuar aonde? Na vasoconstrição, o sistema excretor, como diurético. Então, por ser uma multiplicação, eu tenho medicamentos que irão atuar sobre o débito cardíaco. Sim. E vou ter medicamentos que vão atuar sobre a Resistência periférica. Olha, então quer ver isso? Vamos lá. Débito cardíaco a gente estudou na semana passada. Qual que é a fórmula do débito cardíaco? Aquela lá. Beleza. Frequência cardíaca vezes volume sistólico. Frequência cardíaca a gente já comentou, mas vale a pena. Modulada pelo sistema autônomo, parasimpático e simpático, e pelas catecolaminas. E o volume sistólico, de novo, força de contração ventricular pela pré-carga e pós-carga. A pré-carga, por sua vez, está relacionada ao retorno venoso e bomba muscular, respiratória e venoconstricção. Não vou entrar porque isso aqui a gente já comentou. A novidade está relacionada à resistência. Então, como que eu determino a resistência do meu sistema circulatório? Tem uma fórmula linda, chamada de comprimento, ou seja, quanto mais comprido for o meu vaso, maior vai ser a resistência. Viscosidade. A viscosidade está relacionada ao sangue. Então, quanto mais elementos que eu tenho no sangue, mais viscoso fica o sangue. Tem a ver com a densidade também? Com toda certeza. Então, por exemplo, se eu aumentar a quantidade de células sanguíneas, aumenta a viscosidade? Sim ou não? Por exemplo, em elevadas alturas, né? Perfeitamente. Nós temos isso. Além disso, temos algumas doenças que vão aumentar a quantidade de células sanguíneas. Então, a viscosidade, ela... A temperatura aumentando, ela diminui a viscosidade, não diminui? Sim, mas isso de forma crônica, né? Se a gente pensar em forma aguda, não é que não. Obviamente, não façam isso, tá, pessoal? Já viu aquele povo que quer emagrecer e coloca uma sacola na barriga e sai correndo lá na beira-rio? E coloca uma blusa? Claro, para dar infarto é daqui para ali, tá? Por quê? Você está aumentando a temperatura, você está aumentando a saída de líquido, você está suando, e você não está resfriando. Pensa que beleza, você está perdendo parte líquida e está ficando somente o sangue. Olha o tanto que fica viscoso. Então isso para a pessoa infartar é daqui para lá.
Então tomem cuidado. Mesma coisa se fizesse exercício físico dentro da sauna. Basicamente. Muitos períodos elevados em sauna são perigosos. Hã? O R é muito metafísico. Hã? Ah, não, a mente de compressão até que não, ela é boa porque ela vai comprimir a parte muscular para que o sangue possa retornar. Mas a pessoa normalmente que usa a mente de compressão não está fazendo exercício, a pessoa está parada. Então não vai fazer. Por exemplo, aquelas cocheiras. Não, mas isso aí não. Até que essa parte não é importante, porque tem outras partes que estão fazendo resfriamento. Agora imagina você com blusa de frio, uma sacola plástica sempre correndo no calor de 40 graus. Então não tem área para você resfriar. Então o importante é esse processo de resfriamento, entendeu? Não tem problema nenhum. Aquelas cintas também. É perigoso. Não, mas isso aí não serve pra nada. Juro. Porque esse aparelho que dá choquinho, sabe o que é? Colágeno que vocês tomam, serve pra baixo? Certo movimento aí que eu vou. A moça da Avon falou que funciona. Pessoal, colágeno é o lugar que a indústria farmacêutica ganha mais dinheiro. Serve pra basta nenhum. Depois a gente comenta um pouquinho quando falar de sistema digestório. Pra nada. Pra nada. E nós temos, pessoal, o R. O R quer dizer o raio. O raio do meu vaso sanguíneo. Pensa comigo. Qual dos três fatores é o mais importante para nós? Qual que vai gerar uma resposta aumentada ou diminuída da resistência? Raio. Então, elevado à quarta potência. Então, no caso, se eu dilatar, eu aumento o raio ou diminuo o raio? Aumento. Se eu faço constrição, ou seja, eu contraio o vaso, ele reduz. E observe, ele é inversamente proporcional. Então, se eu aumento o raio, eu diminuo a resistência. Se eu diminuo o raio, aumenta a resistência. Tudo bem? Tudo bem? Estamos bem até agora? Então, dos fatores que nós temos que destacar, o raio é o principal componente da resistência periférica. O comprimento e a viscosidade diretamente, enquanto que o raio é inversamente. Tá bom? Então, pessoal, aqui ó, o que pode elevar o aumento da pressão arterial. No caso aqui, ó, o que acontece? Vamos falar só dessa parte azul que está relacionada à resistência. Então, ó, se eu tenho aumento da contagem de eritrócitos, então, por exemplo, eu tenho uma doença chamada de policitemia que aumenta a quantidade de células vermelhas. O aumento de células vermelhas aumenta a viscosidade. Se eu aumentei a viscosidade, aumenta a resistência. Aumento do tamanho corporal, por exemplo, na obesidade. A obesidade vai criar novos vasos sanguíneos para nutrir aquele tecido adiposo. Isso aumenta o comprimento do vaso sanguíneo. Nesse caso, aumenta a resistência periférica. E o fator mais importante, como já falado para vocês, a diminuição do raio do vaso sanguíneo, chamado de vasoconstrição. Isso leva ao aumento da resistência. Por ser uma multiplicação, se eu aumento a resistência, o que acontece com a pressão? Aumenta. Sim ou não? Sim. Muita informação para sexta-feira, posso falar mais? Pesado. Quem foi lá ontem dançar o shot da alegria? Ninguém. O Léo perto do E aqui, pessoal, estão os fatores relacionados ao débito cardíaco. Então, tudo isso aqui leva ao aumento do débito cardíaco.
Pessoal, pegaram todas essas informações? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Isso aqui é o que nós vamos estudar agora. Bonito, né? Isso aqui, pessoal, é o que faz a nossa pressão arterial ficar de forma constante. Esses aqui são os mecanismos envolvidos no controle da pressão arterial. Bonito, né? Observem, pessoal. Eu vou ter mecanismos que vão atuar em segundos. Eu tenho mecanismos que atuam em minutos. Eu tenho mecanismos que vão atuar em horas. E eu vou ter mecanismos que atuam em dias. Então observe, a minha pressão arterial, ela é constantemente regulada. Quer fazer alguma pergunta? É? Então o que acontece? A minha pressão, além de ser constantemente monitorada, ela vai ser constantemente regulada. Então, se eu tenho algum mecanismo, alguma alteração na minha pressão, eu vou ter mecanismos que vão atuar para manter ela dentro das faixas adequadas da pressão arterial. Beleza? Obviamente, vamos comentar todos esses aqui? Não, vamos comentar os principais. Então veja, o que é importante para nós? Como que nós criamos essa resposta? Então observem, pessoal, que inicialmente eu vou ter um impulso nervoso ao qual vai pegar essa informação. Opa, aumentou a pressão arterial. Quando nós temos essa atuação, essa informação vai até um centro de controle, chamado de centro de controle cardiovascular, lá no bulbo. E lá no bulbo, essa informação é processada e a partir dela cria-se uma resposta para ou aumentar a pressão arterial ou diminuir a pressão arterial. Então vamos comigo. Nós temos aqui, ó, informações que vão chegar no centro de controle cardiovascular. Então essas informações podem ser dos centros superiores do encéfalo, então córtex cerebral, sistema límbico e hipotálamo. Essas informações elas vão chegar e vão até o centro de controle. Essa informação pode chegar dos próprios receptores ou proprioceptores que vão monitorar os movimentos articulares. Pode vir dos baroreceptores. Já anotem esse nome aí para vocês não esquecerem, que vocês vão cansar de escutar ele aqui nessa aula. Baroreceptores. Ou então dos quimiorreceptores. Então observe, pessoal, que aqui em azul é toda a informação que vai ser levada até o centro de controle. Esse centro de controle pega essa informação e vai criar uma resposta. Essa resposta, ela pode ser direta no coração ou então nos vasos sanguíneos. Vamos voltar. Fórmula da pressão arterial, débito cardíaco vezes resistência. Tem uma parte que está relacionada ao coração e uma parte aos vasos. Então a resposta que eu vou ter para aumentar ou diminuir a pressão vai ser ou no coração, ou nos vasos, ou nos dois ao mesmo tempo. Sim ou não? Então observe. O nervo vago, sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático só vai atuar no coração.
sistema nervoso parasimpático só atua no coração. Fazendo o quê? Diminuindo a frequência. Ou seja, faz o coração bater mais devagar. Se ele bate mais devagar, o que acontece com a pressão? Diminui. Sim? Importante. O sistema nervoso simpático, ele atua tanto no coração quanto nos vasos sanguíneos. Beleza? Muito bom. Então observe, o sistema nervoso parasimpático atuando no coração e o simpático atuando no coração e nos vasos sanguíneos. Vai ser noradrenalina também? No simpático, sim. Pessoal, observe. Aqui essa figura eu já mostrei para vocês, mas vale a pena repetir, ó. Sistema nervoso parasimpático atuando sobre o sistema de condução do coração. Nesse caso, o sistema nervoso parasimpático libera uma substância chamada de acetilcolina. O que a acetilcolina vai fazer? Diminuir a força e a frequência cardíaca. Já o sistema nervoso simpático, ele vai atuar diretamente sobre todo o sistema de condução, fazendo com que haja aumento da frequência e força de contração. Estão comigo ou nada? Possivelmente se cai na prova, viu, galera? Qualidade. Eu estou dando dicas. Simpático, ele vai atuar no coração, em todo o sistema de condução elétrica, fazendo aumento da frequência e força de contração. Depois que essa noradrenalina virar adrenalina, ele vai aumentar muito a vascularização. Calma que vai chegar lá. Que isso, hein, jovem? Nós vamos chegar no próximo slide. Que isso, hein? Hoje ele tá... Tá dando rato, né? Não, tá não. Que isso, é importante. Hoje ele tá. Eu tô nervoso, viu? Hoje ele tá na... Os outros partes cranianos. Hã? Porque o neurovago é um parque cranial, né? É um parque, é o décimo parque craniano. Não, craniano. E ele vai atuar, os outros não. Somente ele que vai atuar no coração. Certo? O nervo vago ele vai atuar em praticamente todas as nossas vísceras e coração. Certo? E não atua no restante, não. Repita o que, jovem? Parasimpático libera acetilcolina e diminui a frequência e força de contração. E agora venham comigo. Vocês acham que os nossos vasos sanguíneos, eles são inervados pelo sistema simpático e parasimpático? Ou somente por um deles? Diminui a frequência e força de contração. Simpático ao contrário. Vai aumentar isso. E força de contração também. Aumenta a força de contração. Pessoal, vamos lá. Vem comigo. Muitas pessoas pensam que o sistema vascular, nossos vasos sanguíneos, são inervados de forma simpática e parasimpática. Isso não é verdade. Os nossos vasos sanguíneos são inervados apenas pelo sistema nervoso simpático. Então vamos lá. Pessoal, para que eu tenha pressão arterial, eu necessariamente preciso de resistência? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro.
naquela fórmula, débito cardíaco vezes resistência. Se a resistência for 0, quanto que fica a pressão arterial? 0. Então eu preciso ter uma resistência. E eu tenho essa resistência normalmente. Essa resistência é chamada de tônus vascular. O que é o tônus vascular? De forma constante e controlada, o sistema nervoso autônomo faz uma pequena contração dos vasos sanguíneos. Essa pequena contração dos vasos sanguíneos faz ter a resistência vascular que eu preciso. Então, oi. De forma constante e natural, obviamente, o sistema nervoso autônomo promove o tônus vascular. Já. Não, seria a mesma coisa. Uhum. Só deixa eu terminar o raciocínio e eu já respondo. O tônus vascular, que consiste na contração fisiológica dos vasos sanguíneos. O que acontece? Se eu não tivesse essa contração natural dos vasos sanguíneos, a minha artéria ela ia ficar totalmente dilatada. E aí eu não ia ter a resistência. Então, naturalmente, o meu vaso sanguíneo ele fica semi-contraído, numa